A única reação que pode produzir uma festa nos céus chama-se arrependimento. Mas é interessante você saber que arrependimento não é uma coisa que está ao seu alcance. Em Romanos 2,4 diz assim: ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento. Então, eu gostaria que você prestasse bem atenção nisso. O que nos leva ao arrependimento, o que cria em nós o arrependimento é Deus. Por isso que às vezes você fala assim: meu Deus, essa pessoa, ela não está vendo mesmo o que ela está fazendo. Meu Deus, essa pessoa não vê. Sabe que essa pessoa, você já deve ter tido essa impressão: meu Deus, essa pessoa, ela não está vendo como é que ela é, o que ela faz. Não está não, porque Deus não deu para ela o arrependimento. O arrependimento é Deus que dá. É por isso que as pessoas, elas vão se afundando. Tem gente que acha assim: eu vou pecar um pouco mais, eu vou errar um pouco mais, eu vou aproveitar ou curtir um pouco mais determinada situação e depois eu me arrependo. Meu Deus do céu, por favor, seja prudente e atenta para a palavra. Não está em nós nos arrependermos, não está em nós. Ah, bispo, mas a Bíblia fala arrependei-vos. Pois é, mas é Deus quem opera. Ele opera pela palavra. Eu posso pregar o arrependimento e ele não dá para você. Eu posso mostrar a Bíblia, eu posso explanar a palavra e ele não te dá o arrependimento. É ele que dá. Mas como que isso funciona? É Deus. É Deus que perscruta. Você sabe que esse termo perscrutar não é uma coisa que a gente usa sempre, né? Perscrutar é uma coisa que só Deus mesmo pode fazer. Ele perscruta o mais íntimo da alma e ele vê ali sinceridade ou não. Então tem pessoas que elas não são sinceras. Então elas ouvem a palavra e Deus não dá o arrependimento. E elas se enganam quando elas dizem assim: eu depois me arrependo, depois eu me batizo nas águas, eu vou curtir, como eu já disse, essa situação, eu vou viver um pouco mais isso, mas depois eu vou me consertar. Não vai não. Você só vai se consertar se Deus te der o arrependimento. Ele deu para mim, eu posso falar porque aconteceu comigo. Quando você tem um encontro com Deus, não tem nada mais maravilhoso que isso não. Eu lembro até hoje, e já se vão aí 35 anos, eu não tinha 14. Quando eu ouvi a palavra de Deus, Oséias 14:9, o bispo João Batista estava pregando, eu ouvi a palavra, os caminhos, quem é sábio e prudente, né? Oséias 14:9, quem é sábio e prudente, entenda estas coisas, que as saiba, os caminhos do Senhor são retos. Como é que são os caminhos de Deus? E os justos andarão nele, os transgressores cairão. Olha, aquilo abriu os meus olhos. Quando o bispo falou assim, você que quer ser reto com Deus, você que quer se limpar, eu nem olhei para ninguém. E eu não sei quanto tempo durou a oração, eu só sei que foi o tempo de Jesus vir até a mim
me mostrar toda a sujeira que eu estava vivendo, a malícia que eu tinha dentro de mim. Ele me limpou de tudo aquilo ali e Ele derramou o Espírito em mim. Eu não sei, olha, eu não sei dizer para você se foi 1 minuto ou se foi 5, ou se foi 10 ou se foi meia hora. Eu não estava nem na reunião. Então ele dá o dom do arrependimento. Naquele momento, você não quer mais saber de trevas, não. Isso não quer dizer que você não possa errar, você é humano, mas você não ama mais o pecado. É diferente você falhar porque é humano e você ficar se entregando a uma coisa errada. Então você não nasceu de Deus. É diferente. Quando você nasce de Deus, quando Deus te dá o arrependimento, então você passa a ter um ódio. Você tem náuseas do diabo, você é avesso ao diabo. Você é completamente avesso. Ele te deu o dom do arrependimento. Várias pessoas já tentaram se consertar sozinhas, não conseguem. Deus tem que dar o dom do arrependimento. E Ele dá para quem é sincero. Ele conhece cada pessoa. Pessoas na Bíblia já tentaram se consertar sozinha. Várias pessoas. Você quer ver um que tentou se consertar sozinho? Judas. O que Judas fez? O que Judas fez? Ele entregou Jesus por 30 moedas. E entregou com um beijo, né? Um requinte de crueldade. Crueldade. De frieza, um requinte de frieza. Ele entregou com um beijo e por 30 moedas. Lá em Mateus 27, você pode acompanhar aí. 27:4 mostra que ele aparentemente se arrependeu. Leia para você ver aí. Dizendo, ele foi lá nas pessoas para as quais ele vendeu Jesus e ele disse: pequei, traindo sangue inocente. Então ele viu o pecado dele? Sim ou não? Não, ele viu. Mas ele se arrependeu? Não. Ele saiu dali e foi se enforcar. Por quê? Porque ele não creu no perdão. Quando você se arrepende dos seus pecados, é Deus que dá. Então você crê, oh meu Deus, fui limpo. Eu fui limpo dos meus pecados. É algo divino. Ele até disse, pequei. Várias pessoas falaram pequei e não mudaram na Bíblia. Você vê lá Saul, quantas vezes ele disse pequei, mas ele não mudava. Ele não mudava. Por quê? Para você entender que arrependimento é um presente de Deus, você não muda quando quer. Se você ficar no pecado dizendo, depois eu largo, depois eu deixo, depois eu conserto, depois eu volto, daqui um tempo eu vou fazer isso, você não vai conseguir. Isso é falta de sinceridade e é falta de determinação sua. Isso vai custar caro se isso não mudar. Arrependimento é Deus quem dá quando vê uma sinceridade na pessoa. É um presente de Deus. Não ignore, como nós lemos lá em Romanos 2,4. Não ignore, é a bondade, é a benignidade de Deus que te conduz ao arrependimento. Então, Judas chegou para ele querendo devolver as moedas. Olha, pequei, traí sangue inocente. Olha a resposta dos sacerdotes. É assim, ó, eu conheço. Esse que nos importa eu conheço. Porque eu queria que você aprendesse isso também. O diabo é assim, ele te engabela, ele te atrai, ele usa uma isca para pegar você, né? Uma isca, uma mulher, um homem, um dinheiro fácil, uma situação, uma circunstância, ele envolve, aí você traz Jesus, aí você falha com Jesus. Quando você vai falar para a pessoa, poxa, olha, eu estou arrependido,
a pessoa fala a mesma coisa. Eu com isso é contigo. O diabo é o mesmo. Tentou, pegou, Judas traiu, fez a besteira. E eu com isso. Um outro exemplo bacana para você marcar na sua Bíblia aí, Êxodo 9, 27, o próprio faraó do Egito. 9, 27, então o faraó mandou chamar a Moisés e Arão e disse-lhe: esta vez pequei, o Senhor é justo, mas eu e o meu povo somos ímpios. Vendo o faraó que cessou a chuva e a saraiva e os trovões, não entendi. E cadê o arrependimento? Tem gente que já mergulhou nessas águas aqui 4 vezes, 5 vezes, sai dali e peca ainda mais. Porque ela não entendeu que arrependimento é um presente de Deus e que ela precisa ser sincera, que enquanto ela alimentar dentro dela, ou alimentar dentro dele, uma queda por esse mundo, enquanto ela alimentar, porque o problema não é você ser tentado, o problema é você se entregar ao que te tenta. Diga assim: pensamentos e sentimentos vêm a todos. Agora, uma coisa é você se entregar a eles, outra coisa é você dar as costas para ele e orar, e falar com Deus, e fazer uma meditação. Uma coisa é você se entregar àquele sentimento, uma coisa é você se entregar àquele pensamento, outra coisa é você... Às vezes a pessoa diz: eu não consigo, eu não posso. Mas como é que você zapeia a televisão? Está chato, você muda. Aí você vai dizer que você não consegue mudar teu pensamento? Consegue. Mas tem muita gente que se entrega àquele sentimento, ela se entrega àquela conversa indevida, ela se entrega àquele pensamento. E o Espírito Santo está vendo. Então é Ele quem dá o verdadeiro arrependimento quando Ele vê que aquela pessoa vai obedecer. Quando a pessoa fica nessa de sozinha, quando Deus me tocar, quando eu quiser, quando chegar a hora eu vou ser de Deus. Tá bom, e se te der alguma coisa aí? Agora aí, se te der um infarto aí? Se começar, você sofrer aí uma arritmia? Se te der alguma coisa aí? Agora, e você está do outro lado, e aí? O que vai acontecer com você se você começar a ver os espíritos imundos agarrando sua alma? E aí, meu amigo, minha amiga? A vida com Deus é de dentro para fora. Você tem que olhar para dentro de você e ver que tem alguma coisa errada. Você tem que orar, você tem que falar com Deus. Deus, eu não posso continuar assim. Eu estou pregando, mas é só Deus que pode operar em si você. Então fala assim: é a bondade de Deus que conduz ao arrependimento. Por exemplo, você quer ver um exemplo nítido de arrependimento? Filho pródigo. Você vê que herança depois que os pais morrem, sim ou não? O pai estava vivo, ele chegou para o pai, falou: pai, me dá minha parte aqui. Não, o pai nem morreu. É como se ele estivesse dizendo assim: para mim o senhor morreu. Ou não? Sim ou não? Me dá minha herança aqui, pai. Eu estou vivo. Não, mas já me dá minha herança aqui. Vou viver longe do senhor. Quer dizer, para mim o senhor morreu. Pegou tudo, foi para longe, gastou com prostituta. Depois que ele gastou tudo, e ele foi comer, ele foi tentar, preste atenção, ele foi tentar comer a comida dos porcos. Ele foi tentar, ele não comeu não, ele foi tentar, ele foi disputar as alfarrobas. E ainda não conseguia. Aí veio o arrependimento. Aí ele também falou: pequei. O que ele disse? Ele falou com ele mesmo:
que eu estou fazendo? Meu Deus, tinha tudo. Eu já gastei a minha parte. Ele não tinha direito mais nenhum, o que a parte dele tinha gastado. Então fala assim, a parte dele já foi embora. Ele pensou. Ele falou, não tem mais direito. E o constrangimento que eu dei a meu pai, que todo mundo lá, os empregados, viram o que eu fiz com ele. O meu pai não vai me aceitar. Como filho, não. Mas, poxa, os empregados do meu pai, eles vivem melhor do que eu estou vivendo. Não, eu vou voltar, eu fiz besteira. Eu vou consertar isso aqui. Naquele momento, ele conseguiu ver, porque é igual eu comecei a pregação dizendo, tem gente que não vê, você vê o que ela está fazendo. Você fala, meu Deus, você vê a besteira que ela está fazendo, você vê a loucura que ela está fazendo, a imprudência que ela está fazendo, mas ela não enxerga. Mas ele enxergou. Ele falou, eu vou voltar para o meu pai, levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu perante ti, não sou digno de ser chamado teu filho, por favor, faça-me como um dos teus empregados. Levantando-se, foi para o seu pai. Quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu perante ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, isso aqui ele jamais esperava, né? Ou esperaria. Trazei depressa a melhor roupa, vestilho, ponde-lhe um anel na mão, sandália nos pés. Trazei o bezerro cevado, matai, comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram, pai e filho começaram. Deus vai te abençoar financeiramente, Deus vai te abençoar na saúde, a gente luta por isso, mas festa no céu é só quando cai a ficha num pecador. Se a tua ficha não caiu, que você no pecado está morto, vou repetir, isso aqui eu queria frisar para você. Veja que o pai disse assim, o pai disse assim, esse meu filho, onde é que estava o filho dele? Vamos ver se você pega o espírito aí. Não, onde estava, não é como não, aonde? Estava perdido com as prostitutas, gastando tudo e bababá. Aí voltou. Aí ele disse, este meu filho estava como? Morto. Você sabe por que as pessoas não largam o pecado? Porque elas não têm esse entendimento que elas estão na morte. Mas o pecado é morte. Quando você vive no pecado, você está na morte. Você não está na vida. Você está nas trevas e não está com Deus. E só quando Deus dá o dom do arrependimento é que você enxerga isso. Eu estou na morte, eu estou nas trevas, então eu preciso me soltar disso. Só Deus pode fazer isso. Estar no pecado, o seu estado no pecado é de morte. Não tem como você maquiar isso. Você pode até maquiar o morto, mas ele não deixa de ser morto. Verdade ou mentira? O seu estado pode até ser maquiado, mas a sua realidade é de morte. Se você é uma pessoa que está entregue ao pecado, está entregue à tua própria vontade, você alimenta uma mentira,
você alimenta um pecado, você alimenta uma prostituição, você alimenta isso. Não se engane. O seu estado é feio, é crítico, é de morte. Mas tem salvação porque Jesus Cristo é o Senhor. Ele é a ressurreição. Só Ele pode sacudir você e dar o arrependimento para você. Cair a ficha para você enxergar que Ele quer se alegrar com você. Viver em você. Você sabe que o diabo também faz festa, né? Só para a gente encerrar aqui e buscar mais o Espírito Santo. O diabo faz festa também. Por exemplo, quando ele ganha uma pessoa de Deus, ele consegue tirar um pastor do altar, um bispo do altar. Quando ele consegue arrancar um obreiro, quando ele consegue arrancar um membro, quando ele prevalece, ele faz festa com aquela pessoa. Ele dá uma festa para quem ele tira também. Quando eu já vi pastores saírem da igreja dizendo assim: não sou mais pastor, que peso, agora estou leve, estou livre. Aprenda isso. Essa é a festa do diabo. O inferno está instalado dentro dele. É como aquele homem que chega para você e fala: eu vou na igreja contigo, eu só não vou naquela. Bora frequentar comigo aqui essa outra, que aí eu vou me converter, vou me entregar e vou me batizar. Até hoje eu não conheço um caso. Eu não conheço um. Nunca vi uma mulher que aceitou essa proposta estar bem. Nem ela, nem ele, se é que ele ficou com ela. Porque as coisas são assim. Se o diabo prevalece, ele estabelece a festa dele na pessoa. Mas quando Deus dá o arrependimento, que ela enxerga o que está fazendo, as besteiras que está fazendo, e ela se entrega, então vinde e juntos nos alegremos. Festa nos céus é festa em você. É o Espírito Santo aí vivendo dentro de você.